Gente, hoje nosso bate-papo aqui, ó, meu amigo Alziro Assunção, Zirim, né? O Zirim, eu lembro dele quando ele veio para Rio Novo com o Zé dos Santos. Molequinho, já pilotava um trator, né? O Zirim hoje tem uma firma de terraplanagem e asfalto, né? Pavimentação. Pavimentação, né? E aí, Zirim, como é que começou, cara? Foi através de muita luta, né, Luiz Carlos? Primeiro eu vim pra cá aos 13 anos de idade, né? Vim pra cá em 84 e trabalhei com meus irmãos. Na verdade, quem me trouxe pra cá foi o Vanderlei, entendeu? Seu irmão que faleceu? Ele faleceu, ele que me trouxe. Ele que pelejou comigo e, assim, eu morava na roça com meu pai, com a minha mãe. Eu até, na época, eu ia pra Marinha. Eu tinha feito uma prova e não tinha saído a carta para eu poder ir. E a apresentação era em Barbacena. Aí eu vim pra cá nesse meio tempo. Comecei a estudar aqui e trabalhar com meus irmãos aqui. Aí quando eu estava aqui 1 ano, mais ou menos 8 meses, aí veio a carta, que era para mim ir para Marinha. Para mim apresentar para estudar, né? Uhum. Naquela época tinha de ser ia novo, estudava, ia subindo de grau, né? Aí na hora que veio a carta para mim, que eu tinha passado, já feito a prova, que era para mim apresentar, eu não fui. E resolvi ficar por aqui mesmo e fiquei trabalhando. Aí meu irmão, o Derli, vai mexer com isso nada, não, fica aqui com nós. Aí minha mãe ficou aborrecida pra caramba, porque ela queria que eu fosse. O sonho era ter um filho militar. Naquela época, né? Aí eu não fui e resolvi ficar por aqui mesmo. Fiquei aqui, trabalhei aqui 15 anos de empregado com meus irmãos. Aí depois fui tentar a carreira solo em 2001. E na mesma época que eu também ganhei para vereador, né? Que eu fui vereador da cidade. Você mexeu com política também? 2001 a 2004, né? Na época do Zeca, eu fui vereador junto com ele, e o prefeito. E os 4 anos, depois não me candidatei mais não. E também não dava para mim. E resolvi largar isso de lado e continuei trabalhando, montei minha empresa. Mas você montou assim, sem nada? Você já tinha comprado um tratorzinho? Na verdade, quando eu trabalhei, aí esse negócio de família é muito bom, mas de repente vai crescendo, começa a disturbiar, né? Não é a mesma coisa. Ele começou a desentender e eu preferi sair fora e fui tocar meu negócio sozinho. Não tinha outra alternativa. Ou tocava aí, eu saí com a maquininha velha, né? Uma maquininha velha com uns 4 pneus estourados, motor batendo. Como eu já tinha um entendimento, já entendia do assunto, que tinha aprendido, né? A fazer de tudo, né? Com a máquina. Aí passei, aí fui tocando, aí eu saí e fui tocar a carreira solo, aí fiquei com a máquina, recebi uma máquina como indenização, uma máquina velha, entendeu? Aí fui tocando com ela, já entendia do assunto, arrumando ela, entre troncos e barrancos, mas aí naquela época, o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade muito grande, porque veio um plano do governo, daquela época, 2001 a 2004, que até era o presidente Lula, né? Na época que era presidente, do BNDES. Um empréstimo, financiamento para as pequenas empresas, baixo. Eu lembro, o juro era baixo, né? O juro era baixo, era 1,5. Era 3,5 ao ano, entendeu? 3,5 o ano. E veio vendedor aqui e foi com a minha cara, viu que eu estava trabalhando, eu era lutador, e eu já tinha empresa, estava com a empresa aberta, né?
tinha um ano mais ou menos, 2, ele, vou arrumar os documentos para você sem compromisso e vou fazer a proposta para você. Ele veio aqui em casa, entendeu? Eu emburaquei dentro. Aí ele arrumou tudo para mim arrumadinho e falou, você vai ter que entrar com dinheiro. Na época, não sei se era 2%, eu tinha esse dinheiro, deu 2% do valor, da 1% que eu tinha da máquina. E fiz o financiamento. Ele arrumou tudo para mim, veio um gerente de Belo Horizonte do Bradesco, entendeu? Eu tinha conta no Banco do Brasil aqui, mas assim, essas coisas boas não vinham para os pequenos, né? Era só para os grandes. Aí esse cara foi com a minha cara, ele trouxe um gerente lá de Belo Horizonte, do banco lá, veio, não sei como é que veio parar aqui na minha porta e fez essa graça para mim. E eu consegui um empréstimo, comprei uma máquina. Eu nem acreditava, entendeu? Uma reto? Assinei papel, uma reto, Aí com a reta novinha ainda, e 15 dias a máquina chegou. Foi rápido. Esse papel foi rápido. 15 dias a máquina chegou, tinha feito um empréstimo no banco. Eles vieram, preparou a documentação, a papelada, tudo para mim. E antes disso até a minha esposa, né? Que nisso eu namorava a Ariane, né? Foi uma grande trajetória da minha vida, né? Que mudou minha vida, né? Às vezes fala que às vezes mulher atrapalha, mas quando você tem uma boa mulher, né? Ajuda, né? Não, a mulher ajuda ou atrapalha, no meio não tem não. Então, você deu sorte que a Ariane... Então, dei sorte que ela era contadora e ela abriu essa empresa para mim. E comecei a fluir. Aí nisso, voltando ao assunto da máquina, a máquina veio, eu estava trabalhando, aí tinha serviço naquela época, era bom de serviço, né? Que serviço não faltava, não tinha aquela guerra que tem hoje, a concorrência desleal. Sim. Então, era só trabalhar. Aí comprei essa máquina, daí um ano mais ou menos, 6 meses, o vendedor tornou a voltar e me ofereceu para me comprar uma escavadeira hidráulica. Aí eu comprei, emburaquei em cima a escavadeira hidráulica. Aí nisso que eu comprei a escavadeira, aí o Banco do Brasil também, aí já cresceu, viu que eu estava... Viu o outro olho, meu potencial, né? Meu potencial, aí até agradeço muito, aí foi o Tomé, né? Uhum. Tomé viu, comecei a movimentação, porque a minha movimentação era toda no Banco do Brasil. Isso ajuda muito, né? Aí ele viu que eu estava pagando direitinho os carnês, aí ele pegou, aí o Banco do Brasil abriu as portas para mim também, para fazer um novo empréstimo. Aí ele conseguiu uma carta para mim de mais de R$1 milhão naquela época. Mas aí eu já fiquei com medo, falei, não vou dar porque eu sempre fui assim, toquei minhas coisas limitadas naquilo que eu posso fazer, né? Não dar o passo maior do que a perna, né? Uhum. E como eu tinha esse crédito, eu falei, mas isso não é para mim. Eu podia ter emburacado. Consegui uma carta de crédito de mais de R$1,6 milhão no banco, para mim poder comprar. Pra você ter ideia, essa reta custou, na época, quando eu comprei, ela custou 120 mil. Depois a escavadeira custou 420 mil dólares. 420 mil dólares. O dólar estava 1,50, 1,60 parece, se não me lembro, nessa época. Então era fácil, entendeu? De comprar. Aí, o dólar baixinho, geralmente equipamento compõe dólar. Aí emburaquei, comprei, aí daí pra cá só veio dando certo, só alegria, trabalhando. Mas... E outra coisa, eu sempre fui um cara, nunca fui um cara assim, bobo, eu fui ativo, procurei, por exemplo, na minha área que eu faço, que eu trabalho, eu procurei entender de tudo. Por exemplo, se eu tenho uma marca, eu entendo dela, eu entro dentro dela e faço o que for preciso, entendeu? Arrumo se ela estragou, eu não dependo
de quase ninguém para poder vir dar uma manutenção no equipamento, não. Aí aprendi essas coisas, entendeu? Aprendi com o tempo, com a experiência, tempo, né? entendeu? Porque desse lance assim, operar você já sabia, né? E a manutenção é uma operar, coisa... eu aprendi a operar uma máquina. Mas daí para frente, e eu busquei mais, fui mais a fundo, aí eu aprendi. Aí eu fui, por exemplo, os equipamentos, porque uma empresa de terraplanagem, de asfalto, não é só um equipamento. Você com um equipamento, dois, você não faz nada, porque envolve vários equipamentos. E essa é a sabedoria que você precisa aprender, entendeu? Não, você vai fazer uma terraplanagem, vai fazer uma pavimentação, você não faz nada com um equipamento, com dois, porque são vários equipamentos. Às vezes você vai fazer uma obrinha pequena aí, mas você depende de 10, 15 equipamentos, entendeu? Para fazer uma obra, uma obra de asfalto, uma de terraplanagem. Então, com um equipamento você não faz nada, então você tem que aprender, você tem que, a experiência, né? Você só adquire isso com o tempo, né? Com o tempo de vida, com a luta, né, do dia a dia, né? E também é o seguinte, você regaçou a manga, né? Você não ficou só no escritório dando ordem, né, cara? Porque hoje, por exemplo, se faltar um peão seu, você vai lá e faz, né? Ah, não, é lógico, isso não se faltar, se o cara não quiser, se ele deu o furo, e se ele estiver fazendo também, você vai dizer, não, pera aí, vai fazer assim. Não, se tiver errado, se eu ver que está errado, tem que ser do jeito, não é do meu jeito, é o jeito certo. Porque às vezes o cara fala assim, não, tem que ser do seu jeito. Não, não é do meu jeito. É o jeito certo, é o jeito como você vai conduzir um equipamento para ele não quebrar, entendeu? Por exemplo, tudo tem seu, por exemplo, um caminhão, você sai daqui com ele carregado, você tem que ter disciplina para passar em cima do quebra-mola, entendeu? Um buraco, você desviar do buraco, entendeu? Você encontrar com outro caminhão, com outro carro na estrada, isso tudo você tem que apanhar essa experiência de vida para poder não acontecer nada de anormal, né? Dá muita manutenção? Muito, muito. A manutenção é o seguinte, para quem entende, é até fácil, depois que você entende, porque você sabe aonde está o problema. Antes de ter o problema, você corrige. A manutenção preventiva, entendeu? Então você consegue, quando você entende do assunto, você às vezes um equipamento vai quebrar, antes dele quebrar, você arruma ele e você gasta bem menos, você gasta 5, 10% do que você ia gastar se ele tivesse quebrado, entendeu? Uhum. Isso aí é com o tempo. Isso é com o tempo, é só com experiência. Mas é com o tempo, mas você tem que prestar muita atenção, você tem que ser macaco velho, né? Porque, por exemplo, agora mesmo um caminhão meu estourou com uns 10 pneus novos, zero. Estourou um pneu, novinho. Um pneu custa R$2.500, R$3.000, um pneu bom. Entendeu? Então, o transporte, que tinha excesso de peso? Não, excesso de peso não. O que aconteceu? Estourou uma coifa da cuíca, o motorista não viu, continuou rodando, esquentou o pneu estourou. Por causa dessa coifa, uma coifa que custa R$20, mas ela estourou no trajeto, entendeu? Aí não tinha como, né? Não tinha como. Estourou no trajeto e estourou um pneu de R$3.000. Um pneu de R$3.000, você, com um dia, o caminhão trabalhando um dia, 2, não paga ele. Entendeu? Aliás, esses pneus que eu comprei, estou até pagando prestação deles, que é tudo dividido, entendeu? Os 3 caminhões trabalhando o dia inteiro, não paga, o lucro dele não paga um pneu desse, de que custa R$3.000. Então, quer dizer, você tem que ser muito centrado naquilo que você está falando. O lucro de uma empresa, ele é pequeno em relação ao volume, ao empreendimento que você tem, entendeu? Porque às vezes a pessoa chega lá, você tem esse caminhão aqui, o caminhão aí, fala, caminhão é 200 mil, 300 mil, mas a realidade não é essa, entendeu?
A realidade é o dia a dia, é o que você tem que fazer, arrancar o dia a dia com o equipamento e fazer ele te dar lucro. Ô Zirinho, e você tem obra hoje longe daqui ou você prefere ficar só mais na região, ficar mais fácil para você? Não, eu vou, é lógico que eu prefiro ficar mais perto, né? Porque a manutenção, o desgaste, até da gente mesmo fisicamente é bem menor ser perto. Você está em casa, você tem preferência, você está em casa todo dia, entendeu? Então é muito melhor, né? Mas hoje, particularmente, se é o lugar que tiver obra, mas lógico, enquanto estiver perto, eu vou ficando perto. Uhum. Aí é a questão da demanda, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Você já chegou, você pegou uma obra, na hora que você chegou assim, ai meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Já, mas como a gente já está acostumado, entendeu? A gente, por exemplo, você pegar uma obra, é lógico que você tem que ter know-how, entendeu? Muita experiência, porque você pegar uma obra e partir para fazer uma obra, entendeu? É muito complicado, porque você chega, você vai começar uma obra, ela está lá do zero, não tem nada. E você tem que chegar lá e executar ela, entendeu? Executar ela com o tempo mínimo possível para você obter lucro, entendeu? E essa é uma questão que todo empresário ele busca essa solução, entendeu? Você for longe aqui, você tem que arrumar alojamento para o peão, restaurante. E hoje é complicado, porque eu antes, quando eu trabalhei de empregado, eu saía com uma máquina para trabalhar rodando, colocava um colchonete do lado dela ali, ia com um marmitex de comida, dormia em cima do capim. Isso eu já dormi muito, em cima de uma capinheira de capim picado, no chão, empurral, isso eu consegui dormir, entendeu? Trabalhava 15, 16 horas por dia, dormia muito pouquinho, e era a semana inteira, ou o mês inteiro, entendeu? Hoje não existe isso mais, né? Hoje, se você for fazer isso, hoje é escravidão, né? É escravidão. Hoje não pode. Hoje não pode mais. Hoje é horário, é das 7 às 8, é das 7 às 4, às 5, entendeu? Hoje tudo tem horário, uma hora de almoço, ou até mais, entendeu? Então, hoje... o cara também tá fora de casa, ele quer chegar, quer tomar um banhozinho. Lógico. Não, só tô... Eu já fez isso? Eu fiz isso. Hoje ninguém faz isso pra mim, não, entendeu? Hoje é tudo dentro das normas. Eu já fiz isso pros outros, entendeu? Uhum. Eu fiz isso pros outros. E hoje ninguém faz isso pra mim, não, entendeu? Porque hoje, na verdade também, cara, antigamente a mentalidade era outra, né? A mentalidade era outra. Aí as leis foram mudando, né? As leis foram mudando. As leis hoje hoje tem que cumprir a CLT, né? Uhum. Hoje você tem que fazer cumprir a CLT, entendeu? Hoje você tem horário para tudo, né? Hoje tem que seguir uma certa determinação da lei, da justiça, né? Como é que funciona esse lance de obra? Você vai na internet ver aonde está precisando, ou você tem carta convite? Como é que funciona? Não, hoje é o seguinte, hoje ficou muito fácil, né? Hoje é através de licitação? Hoje é através de licitações, entendeu? Hoje é muito pouca obra particular. Antigamente tinha muita obra particular, entendeu? Você ia com um fazendeiro aí, hoje quase não existe, não. Hoje é mais obra de licitação do governo, entendeu? E hoje é tudo por internet, né? Você tem um e-mail hoje, você paga um site que ele te fornece todas as licitações que tem no país inteiro, entendeu? E você escolhe onde você quer ir, aonde tem a licitação, você participa e é igual uma loteria. Ali participa ali 10, 15, 20 empresas e ali você joga na sorte, ali na sorte sim, é o melhor preço, né? Sim. O melhor preço, que às vezes nem o melhor preço é o melhor, porque isso é uma coisa complicada, entendeu? Licitação, porque é uma guerra ali de disputa, né?
Tem empreiteira que pega e depois abandona a obra. Tem muita empreiteira que pega, já peguei obra já participei de licitação que a empresa que ganhou largou, abandonou o serviço e eu fui o terceiro lugar, a segunda não quis, e eu fui o terceiro lugar e eu fiquei com a obra. Eu acabei de terminar, ela iniciou a obra e não teve condição de terminar. Ela largou o serviço e eu que terminei. Isso para a empresa é ruim, né? Isso para a empresa é ruim. Você fala qual empresa? Não, do que abandonou. Não, é ruim. É ruim porque ela sofre várias limitações, né? A partir daí... Isso aí tem tipo uma lista lá de bons e más empresas? Ou não tem, isso não? Aí é um mundo muito cruel, né Luiz Carlos? Eles não, as determinações legal que era para ser cumprida, eles não cumprem nada, porque na verdade essas empresas que não conseguem eram para ser eliminadas, já não poderia participar de licitação, mas não acontece nada. Na maioria das vezes as prefeituras, o Estado deixa para lá, porque também se for eliminar também vai eliminar quase tudo e passa a não ter, porque já não tem muito poucas empresas concorrendo agora por causa das limitações e a forma, né? Por exemplo, a empresa hoje ela participa de uma licitação para quê? Para poder ganhar dinheiro, para sobreviver. Aí geralmente hoje as licitações você para ganhar uma licitação, você tem que ter um calção, uma garantia para depositar, entendeu? Então, são poucas empresas que têm essas condições de participar de uma licitação, por exemplo, e dar uma garantia aí, depositar uma garantia, logo que você ganha a licitação de 10%, 15% do valor da obra. Você tem que depositar, depois você recebe depois de volta, você recebe, mas não é todas as licitações que é feita dessa forma, não. É por isso que às vezes o cara ganha e joga o preço lá embaixo, que aí se o cara tiver dinheiro para participar e fazer esse depósito, acredito eu que ele tem condição de executar a obra, entendeu? Mas muitos que às vezes não tem essa garantia abandonam a obra e vai embora e fica para outro fazer. Cada um na sua, né? Cada um na sua. Ô Zilinho, hoje, cara, você tem máquina pra caramba, né, cara? Hoje eu tenho 30 equipamentos. 30? 30. Vai ter até mais, entendeu? Mas é tudo equipamento que eu preciso, que eu tive. Só que é o seguinte, eu entrei nesse ramo, o que eu fiz, o que eu aprendi também? Na minha área, eu passei a fazer, reinventar, que é para mim poder ter que ganhar. A gente vai ficando velho, cansado, você já não aguenta, por exemplo, eu estou com 53 anos, eu trabalho desde menino de 6, 7 anos de idade, eu já trabalhava na roça, candeei boi, entendeu? Ajudava meu pai a arar a terra, catava, desbuiava milho, entendeu? Capinava terreiro, entendeu? Pastorava boi na beira da estrada, de idade de 6, 7 anos de idade até os 13, 14 anos que eu saí da roça e vim embora. Eu fazia isso, meu pai não dava moleza não. Fazia uma arte lá, tinha que trabalhar, tacava, não batia em nós não, mas era serviço assim, tinha que fazer, era serviço. Candear boi descalço e que esses pijuá, porque naquela época, a gente tinha uma bermudinha, não tinha, nem roupa tinha não, era 2 peças de roupa, entendeu? A vida da roça, do trabalhador do campo era, aliás, até na cidade, naquela época, que era complicado, entendeu? A vida era sofrida, entendeu? As pessoas era sofrida, não tinha... E a sua família é grande, Azelinho? Não tinha, a minha família era... os irmãos, são os irmãos de 13 irmãos. 2 nasceu e morreu, 2 morreu depois de grande. Hoje são uma família de 9 irmãos. É grande ainda. Grande. E todo mundo mexe com o que você mexe? Ou só você e o Zé? Não, aí é só eu, o Zé acho que parou agora, né? Aposentou e parou. Que mexe agora, meus 2 sobrinhos, né? Que é o Rodrigo, que é filho do Vanderlino. Uhum. E o
filho o do Zé, Ramires, né? o Ramires, filho do Zé. Ele está mexendo, aí ele já mexe com aluguel de máquina. E eu procurei me diversificar para poder sair fora, para não mexer com muito, não ter, para não. Por causa da concorrência, entendeu? Aí eu parti para pavimentação, entendeu? Parti para outra área para poder, que é uma área que estava precária, poucas empresas tinham. Então, o que você tem que fazer? Procurar aquilo que ninguém faz para você poder sobreviver, né? E eu na minha área o que eu aprendi? Eu na minha área, o que eu aprendi? Eu sou mecânico, aprendi mecânica, aprendi construção civil, entendeu? Você tem que, por exemplo, você vai operar uma máquina, você vai fazer um trator, você tem que entender de pedreiro, você tem que entender de encarregado de obra. Porque uma profissão de operador não é fácil, não. Às vezes, um operador hoje, para ele aprender, ele na verdade ele é um doutor da profissão. Né? Um operador de máquina hoje. Porque ele tem que entender da máquina, entendeu? Não é que quer dizer que ele tem que entender. Tem muitos aí, não, eu sou só operador, vou operar. Mas se a máquina der um defeito ali, fazer um barulho, você tem que entender. Aquele barulho, separar ela para saber o que é, entendeu? Uma máquina estraga um alternador. Por exemplo, eu já tive caso, uma máquina novinha minha, eu parei ela assim, encostei ela, acabei de encostar ela ia pegando fogo. Máquina zero. Ela arrebentou um fio, já parece que veio com defeito de fábrica, mas eu tenho mania. Meus equipamentos, eu fico namorando eles. Entendeu? Cuidado, namorando. Lógico. Às vezes a minha mulher fala assim, você gosta mais desses equipamentos do que de mim. Entendeu? Brinca assim comigo, porque eu tomo conta dos meus equipamentos. Porque equipamento custa dinheiro, entendeu? Lógico, então você tem que ter cuidado. Então, nas máquinas fotográficas também fico até doido. Então você tem que ter carinho daquilo que você. E hoje eu não vejo nada disso. Sempre tive carinho, até com as minhas, e esse que não era mim quando eu era empregado. Tive carinho, sempre tive capricho, porque na época que eu era empregado era difícil você ter um equipamento bom. Os equipamentos eram tudo velho, sucateado, era equipamento velho, não tem essa mordomia. Hoje é fácil você comprar um carro, hoje você quer comprar um carro, hoje é a coisa mais fácil que tem. Você sai daqui, você compra um carro fiado, sem dinheiro, sem nada. Pagar é que é foda. Pagar que é foda. Hoje tem facilidade, mas antigamente não tinha nada disso não. Verdade. Não tinha os equipamentos para você comprar não. Você tinha que ir longe para comprar um equipamento velho, um carro, você comprar uma máquina, um caminhão, você tinha que andar longe para comprar. Não existia facilidade hoje que... É verdade. Hoje eu vi prendendo, acho que foi em Bicas, não sei, uns caras que especializaram em roubar máquina, trator, essas coisas. Tem. Você já teve esses problemas, Zelim, de roubar equipamento seu? Não, eu nunca tive esse problema, porque eu sempre fui precavido com as minhas coisas, por exemplo. Eu tenho medo de ser roubado. Eu tenho medo de ser roubado. Então eu sempre tive aquela minha segurança. Sim. Por exemplo, equipamento meu, dependendo, não largo equipamento em qualquer lugar. Equipamento meu, eu largo ele sempre com defeitinho, às vezes antes de desligar, né? Não, antes de ir embora, de largar o equipamento, porque isso dificulta o ladrão, entendeu? Por exemplo, um equipamento, se ele der uma entrada de ar, na hora que estiver saindo, ele não vai em lugar nenhum. O motor para. Então, eu sempre tive esses... Eu neguei que o Fusquinha arrancava o cabo da bobina, né? Exatamente. Então, estava te contando a máquina que ia pegando fogo, porque é tanta coisa que a gente tem para contar da vida da gente, é um livro, entendeu? Que a gente não dá conta nem de lembrar. Da história, né? Da história é uma história, né? A vida da gente é uma história. Limpeza no meu ramo de atividade é primordial, entendeu? Porque no meu ramo de atividade, se não tiver limpeza, entendeu?
A lubrificação também, né? Que as Limpeza inclui tudo, né? Limpeza na manutenção inclui tudo, né? Lubrificação, porque você vai lubrificando uma máquina, ela vai sujando de uma tal forma que o cara que não sabe lubrificar, que lubrifica de qualquer maneira, aquilo vai dando uma crosta ali, que aquilo pega fogo. Graxa com óleo diesel e poeira. Se a máquina der um curto ali e pegar fogo, acabou, já era. Então por isso você tem que limpar. A máquina tem que andar limpa. A máquina você vai fazer manutenção nela, a primeira coisa é lavar e limpar. É isso aí, Zirinho. Mas eu fico feliz, cara, de te ver assim, porque eu lembro de você. Você é um cara que toda a vida me deu apoio também, que eu fui fotografar o casamento da sua irmã, você lembra? Foi. Lá em Tocantins, você deu de presente para um álbum, você me levou lá, fiquei na sua casa, dormi. E depois eu fotografei o casamento seu e tudo, quer dizer, a gente toda a vida foi amigo, né? E eu acompanhei aqui a minha trajetória. Sua trajetória, mas eu estou mais feliz ainda que eu não sabia que estava grande assim não, né? Mas é muito trabalho, né? E parabéns. E é o nome de Rio Novo que vai, né? É um nome, isso aí é importante também, né, para a cidade, né? Rio Novo é uma cidade que eu escolhi para morar, que eu gosto, entendeu? Eu gosto daqui, entendeu? Que eu já tive oportunidade para mim poder até voltar para a terra, né? Sair e ir para outro lugar maior, porque o porte da minha empresa hoje era para mim estar numa cidade maior, mas eu não quis sair não, resolvi ficar. Eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. É um lugar sossegado, entendeu? Tranquilo, entendeu? É para criar família também, né? Então, Os meninos. muito melhor, entendeu? Muito melhor. Aqui, e tem uma coisa de Rio Novo, a gente pode falar mal, né? Que a gente mora aqui, mas ninguém de fora não vai falar mal, não. Que a gente não. Isso aí não aceita, não. Não é? Nós que moramos aqui, estamos no dia a dia aqui. Aí você fala mesmo. É a mesma coisa que filhos. Filhos você pode falar, mas não vai falar do seu filho, não tem jeito, né? E a gente, quando a gente se identifica com o lugar, eu gosto desse cantinho da Mangueira aqui. Entendeu? Eu sou apaixonado nesse lugar. Eu sou apaixonado. Tanto que eu estou fazendo as casinhas ali, tem uma vila ali, uma vilazinha ali, um condomíniozinho ali, entendeu? Quero terminar ele, que é a minha aposentadoria. Então, assim, é muito gratificante isso pra gente, entendeu? E deixa eu te contar a história daquelas casinhas. Aquelas casinhas eu comecei assim do nada. Eu pensei comigo, fui no Porto do Engenheiro fiz o projeto, entendeu? E saiu assim do nada. Quantas casinhas você vai fazer ali? Eu vou fazer 8 casinhas. 8 casinhas com uma pracinha no meio e uma área gourmet. Vai ser um condomínio mesmo. Vai ter uma área gourmet ali, entendeu? E é um lugar todo arborizado, com mata, tudo limpinho na beira do rio, entendeu? Eu procuro levar tudo limpinho, tudo arborizado ali, umas árvores, eu plantei várias árvores ali já, entendeu? É um lugar, é um cantinho gostoso, entendeu? De se morar. Então é uma coisa que saiu assim, do nada, assim, eu falei assim, vou fazer e seja o que Deus quiser. E as coisas foi fluindo, que assim, é tão importante a gente lembrar isso, porque eu achei que eu não ia conseguir, mas eu sou uma pessoa determinada, que todos os meus sonhos, que eu sonhei e sonho, eu venho realizando eles. Isso é uma benção, né? Isso é uma benção. Isso é uma benção que... Mas também é o seguinte, cara, quem quer, corre atrás. Não adianta você sonhar e ficar sonhando, né? Não. É um sonho que eu corri atrás, entendeu? E tá aí, então, e a empresa daí é só, da agora para frente é crescer mais, mas eu tô naquela também que eu não quero crescer mais do que isso mais também não. Já tá bom. Já tá bom. Eu sou satisfeito aquilo que Deus me deu, entendeu? Eu acho que me deu mais do que eu mereço. Nada, Deus sabe que dá. Sabe. É isso aí, Zirinho. Show de bola, meu irmão. Meu amigo. Ó, nome de Rio Novo, hein? É isso aí.